Mas eu queria compartilhar com vocês nessa noite sobre uma mulher, que foi uma das mulheres mais bem-aventurada, entre as mulheres, e uma das figuras também mais polêmicas da nossa história, que é Maria, a mãe de Jesus. E eu queria começar te fazendo uma pergunta. Qual foi o chamado de Deus para Maria? Ser mãe. Deus chamou Maria para ser mãe. E eu queria ler o texto que está lá em Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 26, que diz assim: No 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus, para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então Maria disse: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-te da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Pai, nós estamos diante da tua palavra, ó Deus, e eu te peço nessa hora, Senhor, que teu Espírito Santo, ó Pai, venha falar através da minha vida, e que a tua palavra, Deus, ela
a Tua palavra ela não volta vazia. E que assim seja, Pai, em cada coração aqui nesta noite. Amém. A história de Maria é muito polêmica, né? Porque se diz tantas coisas de Maria, né? Por uns, ela é honrada de uma forma que eu creio, né? Que se ela pudesse opinar, ela jamais aceitaria. E por outro lado, muitos não dão a honra que é devida a ela. E eu gostaria de compartilhar algo sobre como nós devemos honrar essa mulher, né? Como que a Bíblia nos ensina e o que nós precisamos observar na palavra de Deus. Porque tudo que é dito sobre Maria, que não tem sustentação na Bíblia, isso não a honra e nem exalta ela. Então nós precisamos honrá-la e nós precisamos exaltar com aquilo que a Bíblia nos diz sobre ela. E eu gostaria de destacar 4 inverdades que são ditas a respeito de Maria. E a primeira delas, que Maria é mãe de Deus. Porque Maria não é mãe de Deus, como dizem, né? Porque Jesus, como Deus, Ele é eterno. No princípio, tudo foi criado. E o Verbo, que era Jesus, já existia. Então, Deus, Ele não tem mãe. Deus é eterno. Então, Jesus Cristo, como homem, Ele não teve pai, porque Ele foi gerado pelo próprio Espírito Santo. Mas nós precisamos entender que Jesus Cristo, Ele teve duas naturezas distintas, né? Que é a natureza terrena e a natureza espiritual. Então, no espírito Ele é Deus e na natureza dele terrena, Ele é homem. E Maria foi a mãe de Jesus na sua natureza terrena. E lá no João 8:58, diz assim, ó, respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, antes de tudo existir, antes de Maria nascer, Ele já existia. E a segunda coisa que eu quero destacar, que dizem, né, que Maria é imaculada. Mas Maria, ela não é imaculada. Porque a ideia de que Maria não herdou o pecado original e nunca pecou ao longo da sua vida, não tem respaldo na Bíblia. Porque o que a Bíblia diz? Que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E aqui no texto que nós lemos, a própria Maria reconhece que ela era pecadora. Porque ela fala assim, ó, porque ela se alegra em Deus, seu Salvador. Ninguém precisa de um Salvador, a menos que não seja um pecador. Vocês concordam comigo? E em terceiro lugar, Maria não é mediadora e nem intercessora, como dizem. Se ela fosse, ela precisaria de ter os mesmos atributos da divindade. E quais são esses atributos? A onipresença, a onisciência e a onipresença e a onipotência. Então, a onipresença é eu estar aqui no Brasil, lá na China, lá no Japão, eu estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E isso é um atributo que somente Deus tem. Em quarto lugar, que eles falam que Maria não teve filhos, né? Mas Maria teve filhos. Lá em Mateus 1:25 diz assim, ó, contudo, José não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a Jesus. Enquanto ela estava grávida de Jesus, ela não teve contato com José. Mas depois que ela teve Jesus, depois que ela criou Jesus, ela teve contato com ele, porque eles se casaram.
E o sexo, dentro do casamento, ele é uma ordenança, ele é uma bênção. E lá em Lucas 2,7 diz assim, ó, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Primogênito quer dizer que é o primeiro filho de um casal. Se ele fosse o único filho que Maria tivesse tido, teria que ser, e ela deu à luz ao seu filho unigênito. Porque unigênito quer dizer único. E mais, lá em Marcos 6,3 diz assim, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós, suas irmãs? Então aqui, com esses versículos que eu disse, cai por terra todas essas inverdades que diz sobre Maria. Mas também a Bíblia nos ensina muito sobre essa mulher. A Bíblia nos ensina que ela foi uma mulher agraciada por Deus. Lá no versículo 30 diz assim, ó. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Maria, ela é agraciada por Deus. Ela não é a fonte da graça. Ela é alvo da graça de Deus. Ela é a receptora da graça. Ela encontrou graça diante de Deus. E ela é muito favorecida. E, em segundo lugar, Maria era uma mulher disponível para Deus. Quando ela recebe a mensagem do anjo, quando o anjo diz para ela, ela teme. O versículo 29 diz assim, ó. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Naquela época, Maria era noiva de José. E naquela época o noivado era como se ele fosse o casamento mesmo. A pessoa ela tinha que honrar, né? Se ela fosse desfazer um noivado, era como se fizesse um divórcio hoje. E Maria já era prometida de José. E no versículo 34 diz assim, ó, Maria disse ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. E no versículo 38, diz assim, ó. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou. Maria se dispôs a fazer a vontade de Deus. Maria ouviu aquela palavra e creu. E quando nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus, nós estamos dizendo para Deus que nós estamos dispostos a correr todos os riscos, que nós estamos entregues nas mãos dEle e tudo que nós viermos a passar, nós estamos dispostos a cumprir. E foi isso que Maria fez. Vocês já pararam para imaginar como que foi Maria naquela época? O anjo chega para ela e diz que ela ia ter um filho e que esse filho ia ser do Espírito Santo. Vocês sabem que nem José acreditou nela, né? Então, assim, depois o anjo foi e apareceu para José, e o anjo foi e explicou para ele. Então, você já pensou uma jovem que naquela época as mulheres casavam muito cedo? Então, eu acho que Maria era novinha. E, de repente, ela recebe o anjo que diz algo para ela que muda toda a sua vida, que muda todos os seus planos. Eu creio que Maria imaginava casar com José e morar ali em Nazaré, aquela cidadezinha pequena, aquela cidadezinha tranquila. Mas a vida dela mudou totalmente, totalmente. E ela passou por momentos difíceis. Por quê? Porque logo quando ela engravida,
ela, logo quando perto dela ter neném, ela teve que sair de Nazaré. Ela precisou sair dali. E isso, nós precisamos entender que ser fiel a Deus e obedecer a Deus traz risco para nós. Hoje em dia, muitas coisas, muitos conceitos do reino de Deus não se tem mais valor. E hoje em dia, por exemplo, se uma moça, um rapaz que se propõe a estar virgem, a perder sua virgindade apenas depois do casamento, se for comentar isso com seus colegas de escola, se for comentar isso na faculdade, isso pode ser até motivo de escárnio, motivo de gozação. Mas, se nós queremos honrar a Deus, vale a pena ser zombados, porque o mundo anda na contramão dos valores do reino de Deus. E toda obediência, ela gera um privilégio. O salmista diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então, nós nunca perdemos por obedecer o que a palavra de Deus nos ensina. E é o que nós precisamos procurar fazer sempre. Deus deu a Maria a mais alta honra entre as mulheres. E foi uma sublime honra nela ser escolhida para gerar o nosso Senhor, para gerar Jesus, o Salvador do mundo. E eu fiquei pensando, né? Nós que somos mães, você já pensou como que era segurar Jesus nos braços? Como que era amamentar Ele? Dar as primeiras comidinhas para Ele? Ver Ele dar os seus primeiros passos? Isso deve ter sido um privilégio muito grande para Maria. Mas, e a Bíblia diz, né, que Jesus ele era submisso aos seus pais. Então deve ter sido maravilhoso demais. Ela achava assim, nossa, Deus me escolheu, né? Só que Maria, esse sublime privilégio, em momento algum, a Bíblia coloca Maria acima das outras mulheres. E em momento algum, Maria se colocou acima das outras mulheres de sua época. Pois ela foi a bem-aventurada entre as mulheres e não acima das mulheres. O versículo 48 diz: porque contemplou na humildade da sua serva. Depois dela já estar grávida de Jesus, do Filho de Deus, ela mantém a sua postura de humildade. Não havia soberba no seu coração. E a Bíblia diz lá em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Em Mateus 15, 19, também diz que é do nosso coração que procede os maus desígnios. Então, nós precisamos guardar o nosso coração. E Maria guardou o coração dela, porque ela não julgou ser melhor que ninguém na sua época. Muito pelo contrário, os exemplos que nós temos de Maria é de uma mulher humilde, de uma mulher pronta, serva. E o versículo 45 diz: bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Por que Maria foi bem-aventurada? Porque quando Deus fala, ela acredita, ela não rejeita, ela aceita, ela crê. E sabe, quando eu e você somos bem-aventurados, quando nós cremos na palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus e a praticamos, quando nós ouvimos Deus falar conosco e damos crédito para a palavra dele. Maria, ela é uma mulher pronta a andar com Deus, mesmo nas horas mais complicadas da sua vida. Naquela época eles eram pobres, as coisas não eram como hoje, né?
José não possuía carro, naquela época não possuía carruagens. Então, quando eles saíram de Nazaré para ir para Belém, Maria teve que andar uns 130 quilômetros a pé. E ela estava nos diinhos de ganhar neném, porque logo quando eles chegam lá, ela já dá a luz. E chegando lá, nem vaga nas hospedarias existia para ela. Vocês já tentaram imaginar como que Maria, ela estava carregando o Salvador no seu ventre. Ele ia dar a luz ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ela não tinha um lugar sequer digno para ela estar. Quando ela deu à luz numa estribaria, Jesus foi colocado numa manjedoura, que é o lugar onde os cavalos comiam. Lá em Mateus 2, do 13 ao 15, diz assim, ó. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Como se não bastasse, né? Ela vai e ainda tem que sair de Belém e ir até o Egito, andar mais uns 400 quilômetros a pé. E às vezes a gente reclama, né, por tão pouco. Às vezes nós reclamamos que nossa casa está pequena, que a gente não tem o espaço que queria. E a gente tem carro para andar. A gente tem uma casa confortável. E Maria, que foi a mãe do nosso Criador, ela não teve nada disso. Sabe o que Maria nos ensina, minhas irmãs? Que nós precisamos abaixar a bola. Que nós precisamos aprender através da palavra de Deus. Que nós precisamos ser mais gratas. Que nós precisamos ser mulheres assim como ela. Quanto mais elevada a posição que você ocupa na vida, mais humilde você precisa ser. É isso que Maria nos ensina. Lá em Marcos 3,35 diz assim, ó, portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Sabe o que Jesus estava querendo dizer aqui nesse texto? Que a relação dele com Maria e os seus irmãos e José não dava a eles nenhum privilégio especial. Na relação com Deus, com Deus e a sua relação espiritual. A relação espiritual, ela é mais íntima do que a relação física que ele tinha com a sua família. E o que ele está dizendo é que se você crê nele como seu Senhor, como seu Salvador, de igual forma, você faz parte da família dele. Então nós temos o privilégio de fazermos parte da família de Deus. Mas para isso nós precisamos crer nele, crer na palavra dele e cumprir o que a palavra dele diz, assim como Maria fez. Lá em Lucas 11, 27, diz assim, ó, ora, aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu, antes bem-aventurado são os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Jesus está dizendo que se eu e você cumprir o que diz a palavra dele, teremos uma posição mais elevada ainda do que esta que Maria teve. Jesus aqui,
ele está desmistificando o que o mundo diz em relação a Maria, de colocar ela num pedestal. Mas, como exemplo de mulher de Deus, eu e você temos muito a aprender com ela. E eu queria ler um outro texto, que está lá em João, um texto muito conhecido, né? Está lá em João, no capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Que diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metradas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, e bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Acho interessante que logo no início, aqui no capítulo 1, diz: achando-se ali Maria, mãe de Jesus. O que Maria fez nesse lugar aqui? Maria, ela foi, a presença dela ali naquele casamento, pôde viabilizar o extraordinário de Deus. Por quê? Porque ela viu o que estava acontecendo e se preocupou. A presença dela ali provoca transformação. A presença dela mudou aquele ambiente. E a presença dela interrompeu a vergonha e a decepção daquela família. Porque naquela época, o vinho era um elemento essencial no casamento. Um elemento que não podia acabar. E a presença dela altera o lugar. E eu quero te fazer uma pergunta. O que significa você estar presente em um ambiente qualquer? Sua presença é uma presença que altera, que provoca o extraordinário, que provoca o sobrenatural de Deus? Porque a presença de Maria impediu que acontecesse uma tragédia ali naquele casamento. A presença de Maria provocou o extraordinário de Deus ali. A presença dela fez com que aquela família não passasse a vergonha de ter acabado o vinho. Sabe por quê, minhas irmãs? Porque Maria era um presente que serve. E nós precisamos ser esse presente que serve. O que a gente faz com um presente que não serve? A gente descarta, né? A gente desfaz dele. E nós somos um presente. E eu e você precisamos sermos um presente que serve. Eu e você precisamos ser como Maria. Maria, ela foi solidária ali naquela festa. E porque ela é solidária, ela vê o problema que estava acontecendo. E porque ela vê o problema, ela age. E porque ela age, o sobrenatural de Deus acontece. Guarde no seu coração. Enquanto você não viu o problema, você não sabe dele. Você não é responsável por ele. Mas a partir do momento que você vê o problema, você se torna responsável por ele. Maria, ela viu o problema que estava acontecendo. E com certeza ela se colocou nos lugares dos noivos. Ninguém, e ela sente a necessidade, né?
Então ela age, e porque ela age, há uma solução e o milagre acontece. E sempre que eu e você formos mulheres solidárias, que vê o problema e se importa com o problema que não é nosso, Deus vai agir. Deus vai manifestar o sobrenatural dele através da nossa vida. Às vezes a gente não entende, né? Porque Deus nos colocou em determinado lugar, porque Deus nos fez saber de determinada situação. Mas Deus, Ele escolheu usar a minha vida e a sua vida para solucionar o problema das pessoas que estão à nossa volta. Nós não podemos cruzar os braços diante dos problemas das pessoas que nós estamos vendo e não tentamos ajudar. Porque Jesus, ele se preocupava. Jesus, ele se preocupava tanto. Eu não sei, a Bíblia fala, né, que quando ele estava indo, né, na cidade de Naim, que tinha uma mulher chorando, e o cortejo fúnebre do filho dela, ele para e procura saber. Ele se compadece da dor daquela mãe. E nós somos filhos de Deus. Jesus, tudo que ele fez é para nós imitarmos ele. Tudo que ele fez é para que eu e você tivesse como exemplo ele. E Deus, ele é amor. E se nós somos filhos de Deus, nós precisamos exercer esse amor através das nossas vidas. Nós precisamos nos compadecer dos problemas das pessoas que estão à nossa volta. Mas para isso, nós precisamos nos dispor. Nós precisamos nos colocarmos pronto, porque ninguém ali pediu Maria para fazer nada. Ninguém mandou Maria fazer nada. Ela viu o problema e procurou a solução. E nós precisamos ser assim. E muitas vezes nós temos visto o problema e temos empurrado para um ou outro fazer. Eu quero te dizer que Deus quer usar a sua vida para resolver os problemas que você tem visto. Que Deus quer usar você para resolver tudo aquilo que você acha que precisa melhorar. Se o problema tem chegado até nós, é porque o Senhor quer usar a nossa vida para solucionar esses problemas. Amém? E para terminar, eu quero ler o texto aqui na Bíblia, que é citado Maria pela última vez. E como ela estava. Lá em Atos 1:14, diz assim, ó. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E lê em Atos 2, do 1 ao 4, diz assim, ó. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E o versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Essa foi a última vez que a Bíblia cita Maria. E como ela estava? Cheia do Espírito Santo. E nós sabemos que a partir desse momento aqui, ó, eles estavam cheios do Espírito Santo. E eles passaram a proclamar o Evangelho. Eles passaram a pregar o Evangelho de Jesus Cristo até os confins da terra. Então, minhas irmãs, meus irmãos também, né? A maneira que nós temos que honrar Maria é vivendo como ela. Humilde, obediente, temente a Deus, glorificando o nome de Deus através das suas atitudes, através do seu comportamento. Que eu e você sejamos essas mães segundo o coração de Deus, não importando a posição que nós ocupamos,
mas glorificando a Deus sempre, através das nossas atitudes, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para isso que Jesus esteve aqui nessa terra, para ensinar como eu e você deveríamos nos portar. E que nós possamos aprender, né? Assim como Maria. Não deixar o nosso coração se ensoberbecer com a posição que às vezes nós vamos alcançar, ou às vezes que nós já até alcançamos, né? Mas que nós venhamos nos colocar assim como ela, humildes e sempre carecendo da graça e da misericórdia de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te damos graça, ó Pai, pela Tua palavra. Nós te louvamos e bendizemos o Teu nome, ó Pai. Queremos dizer, ó Pai, que o Senhor é tudo nas nossas vidas. E que o Senhor possa nos ajudar, dia após dia, Senhor, a nos esvaziar de nós mesmos. Que nós possamos, ó Deus, ser um presente útil. Que nós possamos ser um presente, ó Pai, agradável onde nós estivermos. Senhor, que nós venhamos, ó Pai, querer ser luz nesse mundo e sal nesse mundo, ó Pai. Que nós sejamos um presente que serve, ó Pai. Um presente, ó Deus, disponível nas Tuas mãos. Senhor, que o Senhor venha nos usar conforme o Senhor quer. E que nós possamos a cada dia mais estarmos, ó Deus, encharcados da Tua palavra, que nós possamos a cada dia mais Te conhecer através da Tua palavra, ó Deus, e que o Teu Espírito Santo, ó Pai, nos conduza sempre, ó Deus, para os caminhos que o Senhor tem para nós, que o propósito do Senhor, ó Pai, venha cumprir em nós e através de nós, e que o Senhor, ó Deus, venha a cada dia mais achar em nós, ó Pai, um coração grato, achar em nós, Pai, um espírito disponível, ó Deus, a Te servir e a fazer tudo aquilo que o Senhor tem para fazer através das nossas vidas. Pai, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor escolheu nos usar, que o Senhor, mesmo sendo Deus, mesmo tendo poder sobre os céus e a terra, o Senhor escolheu usar o ser humano para a manifestação do Teu poder. Então, que o Senhor ache em nós, Pai, essas pessoas disponíveis para que o Senhor venha usar o Teu poder através de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus.